Vamos iniciar então o nosso percurso sobre o tema da pessoa humana, esse tema tão fundamental na área de estudos da antropologia filosófica. E nada melhor que iniciar explicando a construção do conceito de pessoa. O conceito de pessoa ele é datado do ano de 512 de Boécio de Roma, mas nós podemos encontrar as suas raízes mais antigas já na obra de Aristóteles. O estagirita preocupava-se em conhecer, afinal de contas, como ele mesmo afirma na Metafísica, um homem é capaz de conhecer, e esse conhecer também reflete acerca do conhecer-se a si mesmo. Na obra do estagirita nós encontramos o princípio de individuação, gênero semelhante, diferença específica. Somos todos homens, mas nos diferenciamos uns dos outros pelas nossas diferenças específicas. O homem é universal, eu, você, somos o individual, possuímos matéria assinalada, que salvaguarda a nossa individualidade. Da mesma obra, um termo central na metafísica de Aristóteles é a ousia, a substância. E a rainha da substância, como afirma Giovanni Reale, é a forma. E o que é a forma do homem senão a alma? A alma informa o homem e faz com que o homem seja homem. Mas essa alma não vive por aí sozinha, ela é sínulo, união indissociável do corpo. Daqui já vemos uma das notas definidoras do conceito de pessoa, que é a integralidade. Contudo, Aristóteles não se preocupou em cunhar um termo que isso refletisse. Tanto é que, desde a época do estagirita, existiam 3 palavras que queriam significar de longe aquilo que pessoa um dia viria a significar. Persona, que é o termo utilizado por Boécio, prosopon e hipóstasis. Prosopon, amplamente utilizada no Antigo Testamento, significa face, rosto. Já hipóstasis vem do grego ips, tame, estar sob. Significa algo concreto, muito parecido com um fundamento. A palavra persona, por sua vez, é a junção de fersu, que é a máscara utilizada nos cultos antigos em louvor à deusa Perséfone, e sonare, falar através de. Então essas 3 palavras queriam significar aquilo que pessoa um dia viria a significar. Eram utilizadas ora como sinônimos, ora como antônimos, lembrando que persona é latim, já prosopon hipóstasis é grego, então havia uma certa confusão semântica, que só houve a necessidade de ser explicada e aprofundada com a vinda do Cristo. Se a filosofia grega se preocupava com o universal, o pensamento cristão e da primeira era da filosofia cristã preocupa-se fundamentalmente com o individual. Ao explicar Cristo nos primeiros séculos, ora se cometiam heresias que salvaguardavam a sua divindade, mas para tanto diminuíam a sua humanidade, ora heresias que salvaguardavam a sua humanidade, mas para tanto diminuíam a sua divindade. Unidade e divindade precisam habitar no Cristo de modo pacífico, único, integral. Vejam que é a mesma ideia lá de Aristóteles. Para tanto, Boécio, no ano de 512, publicou um tratado chamado Contra Eutiques e Nestório, para combater tanto a heresia de Eutiques quanto o nestorianismo, e a fim de combatê-las, ele vê a necessidade de cunhar e especificar termos, então ele chega à sua grande definição. Persona esse definitio naturae rationabilis individua substância. Pessoa é definida como natureza racional, aliás, substância individual de natureza racional. O indivíduo é único e ele detém uma natureza racional que faz com que ele seja único. Ele reconhece-se enquanto ser único. Então ele é pessoa. É fato que o termo ele não se fecha com Boécio, ainda que os termos da definição sim, mas por conta de novas heresias, Ricardo de São Vítor e sobretudo Tomás de Aquino, no Tratado de Deus Trino, retoma a temática da pessoa para poder especificá-la e aí sim consagrá-la como termo tão fundamental para a cultura ocidental e que é base do Estado moderno. Agora vejamos um pouco mais aprofundadamente reflexões acerca da pessoa na obra de Henrique Cláudio Lima Vaz, grande filósofo brasileiro. Muito obrigado. Pré-compreensão da categoria de pessoa.
O conceito filosófico de pessoa corresponde a formas típicas de experiência do existir pessoal, constituem as dimensões fundamentais dessa experiência abrangente, que aqui denominamos pré-compreensão da pessoa e que assinala uma característica inconfundível do mundo e da cultura de nossa civilização, para delinearmos a figura da pré-compreensão da pessoa no estado presente da civilização ocidental, devemos voltar a nossa atenção para as duas formas de experiência. Primeira forma de experiência de transcendência é caracterizada pelo existir na presença de Deus como resposta à sua palavra de revelação e à vocação que por ela é dirigida ao homem. Aqui o indivíduo define a sua singularidade na relação dialogal com o absoluto, em virtude da qual se apresenta numa unidade indissolúvel de vocação, missão, identidade e destino. Segunda forma de experiência de transcendência, a figura do indivíduo se anuncia com traços originais, possui lugar na civilização grega. Aqui o evento espiritual determinante é o aparecimento da filosofia. Assim, a invenção da filosofia aparece como outro caminho que, percorrido nos sucessivos estágios do pensamento antigo, conduzirá finalmente ao conceito de pessoa. Homem, ser espiritual. Esse traço comum é o que podemos chamar a descoberta e a progressiva afirmação da individualidade espiritual do homem. Pensar o homem como ser espiritual significa pensar na tensão existencial entre dois movimentos que, cruzando-se em duas direções opostas, fazem dele um vivente, da qual emerge sua individualidade mais profunda, como síntese desses opostos constitutivos do seu ser. Primeiro e segundo movimento espiritual do homem. Como espírito, o homem é primeiro movimento, abertura para a universalidade do ser, logos ou razão, e elan para a transcendência, pneuma e nous, ou vida e inteligência. Mas é igualmente segundo movimento, retorno e reflexão sobre si mesmo, cinesis, reditio incepsum, ou consciência de si. Esses dois movimentos manifestam a estrutura interna dos atos propriamente espirituais do homem, os atos de inteligência e liberdade, que foi por nós denominada de estrutura noética pneumática do espírito. Transcendência e imanência. O indivíduo, ele mesmo, na medida em que existe no espaço, há intermediação entre a transcendência e a imanência, e que constrói nesse espaço a sua unidade de oposição, superando os riscos simetricamente opostos do monismo e do dualismo, aos quais sucumbiu a experiência da transcendência em outras tradições culturais. A experiência da pessoa, a sua pré-compreensão, é em suma a experiência da própria existência humana, distendida entre o fluir das coisas para as quais se volta na relação de objetividade à intersubjetividade, e ao apelo da transcendência que atravessa e eleva todo o seu ser e o lança permanentemente no risco de ser ou não ser, abrir-se ao sentido ou perder-se no absoluto. Revelação, identidade e ipseidade. É na experiência da pessoa, nesse gesto de dar-se à experiência mais radical da nossa identidade ou ipseidade, que se revela definitivamente na doação de si ao universal, e vemos assim que a experiência da pessoa antecipa no plano da pré-compreensão a tarefa sintética que ao conceito cumprirá no plano da compreensão filosófica. Ao falarmos da compreensão explicativa da pessoa, percebemos que é uma tarefa muito difícil, quase que irrealizável, tentar criar uma ciência da pessoa, pois nós vemos isso no texto de Lima Vaz, quando se refere à pessoa, não pode ser aplicado nenhum conceito baseado em regras de experimentação com a finalidade de ter resultados que possam ser repetidos. Por quê? A experiência de cada pessoa é individual, é única, é singular. Nesse sentido, não teria como fazer uma experiência
tendo por base o mesmo resultado, porque cada um ia responder de uma maneira diferente. Assim, a abordagem explicativa da pessoa está presente nas ciências humanas, onde tem-se o estudo das características que unificam as ações do ser humano, trazendo para ele uma imagem mais científica. E isso foi a partir da Idade Média que o estudo filosófico da pessoa se caracterizou como uma ciência humana, ciências humanas. E a partir delas, Lima Vaz vai dizer que se formou o conceito de personalidade. E que é esse conceito que adentra a esfera da compreensão explicativa da pessoa, tendo em vista sua manifestação no terreno da vida do indivíduo. Quando nós falamos os conceitos de pessoa e indivíduo, estamos nos referindo ao mesmo ser, sendo que o conceito de indivíduo é aquele que se refere ao corporal, e o conceito de pessoa é aquele que se refere ao espiritual. Contudo, essa distinção não é sinônimo de separação, porque nós estamos falando do mesmo ser. Nós entendemos pelo conceito de indivíduo a atividade da pessoa na multiplicidade e temporalidade do mundo material, podendo assim ser dada uma compreensão explicativa. E pelo conceito de pessoa compreendemos a unidade mais profunda do indivíduo, podendo ser objeto ele da compreensão filosófica. Bom, agora então vamos nos voltar para a compreensão filosófica da categoria de pessoa. Essa compreensão ela é exercida no nível conceitual, onde o discurso dialético se ordena em um discurso ontológico. A categoria de pessoa ela é um caminho de unidade ordenado do entendimento da categoria do espírito, análogo à noção do ser, da categoria da transcendência, que é a supremacia da relação entre o homem e o absoluto, e a categoria da realização, que é a determinação final da existência humana. Com relação a essa última categoria, nós abrimos tanto para o para si, para nós, que é a descoberta progressiva como pessoa, e também o em si, que sustenta todo o discurso e cada um dos passos deste caminhar da categoria da pessoa. Bom, a categoria da pessoa, então, ela marca todas as demais categorias já estudadas durante este nosso curso. O homem, dentro desse estudo que Lima Vaz faz dessa categoria, ele é revelado como um artista de si mesmo, A sua maior obra é a sua própria existência, que ele vai construindo progressivamente. E dentro dessa noção, para explicar como é construída essa categoria de pessoa, Lima Vaz vai apontar dois momentos. O primeiro é a poética histórica da noção de pessoa, onde ele vai, desde a Idade Clássica, apresentando que ainda não há ali uma categoria de pessoa, um conceito de pessoa gerado, mas há um entendimento da participação da pessoa no ser, do indivíduo com o ser. Ainda não tendo essa noção, há uma forte, digamos que, rivalidade ou diferença da essência com a existência. Isso é o que marca a Idade Clássica, Então a categoria de pessoa não pôde surgir nessa idade por causa dessa diferença que existia. Focou-se mais na essência e deixou-se a existência do lado. E Lima Vaz vai dizer que para essa categoria ela se firmar verdadeiramente, tanto a essência como a existência devem estar unidas dentro de um estudo filosófico. Voltando-se para a idade cristã medieval, Lima Vaz vai falar do surgimento dessa categoria a partir da união do logos grego com o logos cristão, onde se dá a totalidade do sujeito.
Dentro dessa totalidade, preserva-se a existência singular do sujeito, do indivíduo, e a realização que ele possui de criatura e também de eleição salvífica por parte de Deus. Já na Idade Moderna, né, nós vemos a partir de Descartes e os seus posteriores seguidores, que o sujeito ele resgata, né, a concepção de homem da contingência de destino. Então o Descartes vai fazer esse resgate e também vai elevar a dignidade de causa e razão própria da existência. O homem ele é resgatado da sua contingência, ou seja, ele não é mero acaso do destino, e também ele é elevado na sua dignidade, né, a partir da sua existência. Já em Kant, né, Limavas vai apresentar a sua aporia, onde ele vai colocar a diferença entre o ser da natureza e o ser racional, né, ou seja, entre o natural e o transcendente, né, aquele que transcende ao ser que ele raciocina. Essa aporia de Kant, ela tem um peso muito grande para o homem, porque coloca-o como sendo responsável pela sua criação e também pela criação do mundo, né? Mas é esta mesma aporia que vai inspirar posteriormente a antropologia de Hegel e de Marx. Bom, já na pós-modernidade, né, dentro dessa aporética histórica que Limavas vai apresentar, nós vemos essa questão da fragmentação do homem, ou seja, o homem agora fragmentado, ele habita o campo da linguagem de onde já não se encontra mais uma linguagem de sentido. Então a categoria de pessoa, ela acaba se mesclando com a questão da linguagem. Então nós podemos concluir com esse trabalho, né, com tudo que nós estudamos, tudo que nós vimos das demais categorias também, que o conceito de pessoa em si, ele floresce na cultura ocidental diante do evento paradoxal, do transcendente dentro do coração da imanência histórica. E também que na negação pós-moderna, o conceito de pessoa só encontra seu conceito na oposição entre a essência e a existência, ou seja, entre o tempo e a eternidade. Com isso, nós entramos naquele segundo ponto que Limavas vai dizer, a aporética crítica da categoria de pessoa, e é com ela que nós vamos concluir finalmente esse trabalho. Dentro dessa aporética, nós vemos a unificação do momento eidético e do tético. E dentro do momento eidético, nós temos a tensão entre a racionalidade unívoca e análoga, a oposição entre o finito e aquilo que é infinito. Dentro do momento tético, nós temos a questão da pessoa como um universal alcançado e absolutamente singular. Cada pessoa é singular no seu modo de ser. Com isso, a pessoa ela é uma unidade de opostos. Ela é unidade a partir de ser perfeita em se conhecer, ela subsiste a si mesmo pela reflexão que faz de si mesmo, mas ela é oposta, porque ela possui as fronteiras últimas de todo o ser, ou seja, ela possui matéria, mas também possui o absoluto em si. Uma frase que fica muito marcada então no nosso trabalho é aquela que vai dizer que o homem ele une em si tanto os níveis ascendentes como os níveis decrescentes do ser, sem que esses níveis eles se confundam entre si, levando a uma admirável síntese, expressa pela preposição, onde afirmaremos que o homem é pessoa. Então essa é a frase que mais fica como marca do nosso trabalho.